Fala aí galera, meu nome é Rodrigo e hoje eu tô aqui para dar continuidade à série de testes que eu tenho feito com a AMD Ryzen. Hoje eu trago aqui para vocês alguns benchmarks sintéticos, uma comparação do Ryzen em estoque com o AMD FX em overclock, que era a forma que eu utilizava antes, e também o Ryzen com o overclock do bem. O overclock do bem é aquele overclock que não faz mal a ninguém, que você vai lá e simplesmente altera o multiplicador dele ou desliga o turbo e faz ele trabalhar ali no clock máximo, como se ele estivesse com o turbo ligado o tempo todo, que no caso do Ryzen 1700 são 3.700 MHz. Lembrando que eu não consegui aumentar, por exemplo, o clock dele de padrão 3.200 para 3.500 e deixar o turbo ligado. O turbo não funcionava, ele nunca chegava a 3.700 MHz. Então a única solução que eu tive foi colocar ele para funcionar o tempo inteiro em 3.700. Lógico, deixei o Cool Quiet ligado, ele consegue baixar ali o consumo normalmente, mas eu tive que colocar a voltagem dele fixa, porque a minha placa não trabalha com voltagem offset e ele fica, para conseguir ele totalmente estável, eu tive que colocar 1.235 volts. Ele ficou totalmente estável no Intel Burn. Como a temperatura dele ficou muito alta no Intel Burn, eu não testei outros overclocks acima disso, porque o meu cooler é o box. E eu não recomendo que você faça alguma coisa ali que jogue a temperatura do seu processador para mais de 80 graus. No caso, quando eu testei o Ryzen em overclock no Intel Burn, ele foi para 88 graus. E isso não é muito legal. Então eu vou deixar para vocês as configurações de ambos os computadores. A configuração do Ryzen é exatamente a mesma, só que com memórias a 2.933 e ele em overclock 3.700 MHz, em estoque 3.200 MHz. Tem algumas coisas que eu vou falar ao longo do vídeo. E o AMD FX em 4.600 MHz com memória a 2133. Então, vamos lá para o primeiro teste. O primeiro teste é o Vegas, utilizando os codecs AVC e AMC 1080p, 30 frames. Eu não tenho o teste do FX, porque o FX eu esqueci de fazer o teste. E vocês podem ver aqui a diferença. Você consegue ganhar ali, overclockando ele, 1 minuto a cada 5 minutos de vídeo. Ou seja, se o teu vídeo é mais longo, provavelmente você vai conseguir ganhar aí uns 5 minutos de diferença, dependendo. A diferença dele para o AMD FX é muito grande, é quase o dobro, entendeu? Isso pela percepção que eu tenho, porque eu chegava a fazer muitos vídeos e editar muitos vídeos com o AMD FX, e agora com o Ryzen fica muito mais fácil, ele faz isso muito mais rápido. Embora seja uma tarefa longa, e isso não me traz tanto benefício assim, né? Os maiores benefícios são que eu posso continuar trabalhando tranquilamente, da mesma forma que eu trabalhava com a AMD FX, mas o processador, a máquina trabalha muito melhor ali, muito mais leve com a AMD Ryzen. Então, vocês podem ver a diferença aí, overclockando ou não o seu processador, você vai ganhar lá com o overclock do bem cerca de 1 minuto a cada 5 minutos de vídeo que você tiver que editar. O segundo teste é o CPU-Z, e eu gosto do CPU-Z, do teste CPU-Z, porque ele te dá uma referência, né, muito boa. Ele é bem rapidinho, você clica ali e te mostra a velocidade. E eu também gostava dele bastante porque o AMD FX ele vencia lá dos Core 5, né? E chegava muito próximo do Core 7, então por mais que ele não reflita muito a realidade, eu gostava bastante desse teste do CPU-Z. Você pode ver a diferença aí. O AMD FX ele ficou bem lá embaixo. A diferença em single core ali entre o Ryzen em estoque e overclock é interessante de eu falar, porque ela foi praticamente a mesma. E por que isso acontece? Porque o turbo, quando eu coloco lá um core, toda a carga em cima de um core, o AMD Ryzen ele liga o turbo e a máquina vai a 3.700 e o clock dele vai a 3.700. Só que isso não acontece em praticamente cenário nenhum de multithread. Isso só acontece quando é exigido
um núcleo, muito trabalho em um núcleo. Ele faz isso com todos os núcleos, mas nunca com todos ao mesmo tempo. Eu só vi ali ele fazer isso no máximo com 4 núcleos, entendeu? Aí vocês têm que saber aí se a aplicação que vocês estão usando vai tirar vantagem disso ou não. Podem ver que a diferença em multithread aí do Ryzen foi bem grande, relativamente grande, né? Cerca de 600 pontos em relação a ele em estoque total. O próximo teste é um teste muito interessante, cara, é o Geekbench, que ele te faz uma série de testes lá, incluindo teste de SQL, teste de criptografia. O AMD FX ele não saía muito bem nesses testes, e vocês podem ver a diferença aí. Em multithread é praticamente o dobro de diferença, e do Ryzen em estoque para o Ryzen Overclock eu tenho cerca de 2.000 pontos ali de diferença. São 200 pontos, você vê que rola uma escala aí, né? São 200 pontos em single thread e 2.000 pontos em multithread, enquanto o AMD FX ele fica bem abaixo ali. O que eu acho muito interessante falar nesse teste de Geekbench? O Geekbench, rodando no Linux, ele consegue cerca de 4.000 pontos a mais do que no Windows 10. E isso só acontece com o Ryzen. Essa diferença não acontece com nenhum outro processador do mercado. Talvez com o Threadripper também aconteça isso. Mas 4.000 pontos a favor do Linux, pela forma com que o Linux gerencia as threads do AMD Ryzen. A Microsoft prometeu que algumas alterações seriam feitas, a AMD também falou que algumas alterações seriam feitas. Até agora a gente não viu nada. Nenhuma das sugestões da AMD surtiu efeito nesse benchmark, como habilitar o alto desempenho, desabilitar o OnPark, nada disso surtiu diferença. E 4.000 pontos a favor do Linux é muita coisa, O próximo teste é o Cinebench, R15, todo mundo conhece, todo mundo sabe como o Ryzen se sai nele. E o AMD FX ele fica ali bem atrás, né? Em single thread acontece exatamente a mesma coisa que no CPU-Z, quando a carga vai toda em cima do Ryzen em estoque, ele habilita o turbo em um núcleo só. Então o desempenho é exatamente o mesmo no mesmo clock, mas quando você vai no multithread e todos os núcleos do Ryzen ficam trabalhando a 3.200 em estoque, você coloca lá em overclock todos os núcleos a 3.700, ele consegue ali uma diferença de 200 pontos, mais ou menos. Os próximos testes agora eles são mais voltados para simulação de jogos, né? Simulando o desempenho dos computadores em jogos, e vocês vão ver aqui uma coisa bem interessante. O primeiro teste é o 3D Mark Firestrike, e nele eu testei a física e os gráficos, e na física a diferença entre os processadores foi grande, bastante grande, mas a diferença de gráfico não, e surpreendentemente o AMD FX venceu o benchmark de gráficos, né? Ele conseguiu tirar o melhor proveito da placa de vídeo ali, o que foi uma coisa surpreendente, cerca de 170 pontos a mais do que o Ryzen em estoque. Mas quando chega na física ali, que é realmente o que mais importa, principalmente nos jogos de hoje em dia, que tem muita física nas construções da cidade, né, o ambiente, a vida das cidades nos jogos de mundo aberto, ele tem um desempenho ali muito prejudicado, tendo quase metade do desempenho do Ryzen em estoque, e um pouco mais da metade do que o Ryzen em overclock. O Ryzen em overclock conseguiu ali 200 pontos a mais, e você vai ter que ver aí se vale a pena. Lógico que eu acho que vale a pena você fazer esse overclock do bem aí, porque o overclock do bem não machuca ninguém. O próximo teste é um teste 3D Mark em DirectX 12, chamado Time Spy, e aqui o AMD FX manda muito bem novamente. Ele consegue manter ali o mesmo desempenho gráfico do que o Ryzen e do que o Ryzen em overclock. Isso mostra que ele consegue tirar aí bastante da 980 Ti, praticamente não existindo gargalo nenhum. Mas quando chega nas questões de física
que ele mostra que realmente ele é um processador que vai ficar para trás ao longo do tempo. Hoje em dia os jogos, principalmente em mundo aberto, exigem muita física, e quando o AMD Ryzen, o AMD FX, ele tem que trabalhar lá com as unidades de inteiro, ele tem 2 unidades de inteiro por módulo, mais apenas uma FPU. Então, quando se trata de cálculos lá de FPU, de ponto flutuante, ele trabalha praticamente como se fosse um processador quad-core. Por isso o desempenho dele é muito baixo em jogos, muito baixo entre aspas, mas é relativamente baixo em jogos de mundo aberto que usam lá poucas threads. Então, quando usa muitas threads ele consegue tirar uma certa diferença, mas quando usa poucas threads o desempenho dele é bastante prejudicado. E o Ryzen em overclock ele conseguiu ali pouco mais na física, né, do que o Ryzen em estoque. O último teste é o Superposition da Unigine, né, um teste que é relativamente novo, saiu em abril desse ano, e eu decidi usar ele em vez do Valley ou do Heaven. Eu achei mais interessante. Eu testei ele em 2 resoluções no Extreme, e vocês podem ver aí que o AMD FX não fez nada feio nele, mostrando que o clock dele é um teste que testa muito mais a placa de vídeo do que o processador, mas mostrando que o alto clock do AMD FX aí fez bastante diferença nesse teste e declarou ele ali praticamente como sendo o vencedor do Unigine Superposition. E o último slide aqui nosso é sobre a temperatura dele. O AMD FX ele ficava lá em 60 graus no máximo, né, porque eu usava nele um H80i, mesmo 4600 MHz, é um processador relativamente frio, entendeu? Eu não sentia que ele estava esquentando nem nada disso, mas ele gerava um pouco mais de ruído do que esse computador agora. E o Ryzen em estoque ele ficou em 72 graus, todas essas temperaturas foram testadas no Intel Burn Test, que ele promete ali pelo menos 20 graus a mais do que o Prime, todos no Intel Burn, com o Extreme Mode ligado. E o Ryzen Overclock, ele ficou, cara, com 88 graus ali, atingiu o pico de 88 graus. Por que eu não testei mais do que 3.700? Eu poderia ter testado 3.800 ou 4 GB como todo mundo testa. Mas eu acho, além de eu achar que não tem necessidade, eu achei que o processador já estava esquentando muito, entendeu? Muito além do que eu acho que possa ser prejudicial já para a máquina. Então, pessoal, para encerrar o teste, eu mostrei aqui uma forma bem fácil de você fazer o overclock do bem aí no seu AMD Ryzen. É praticamente da mesma forma como você desligava o turbo no AMD FX. Ele consegue ter um desempenho um pouco maior, e isso vai depender do que você quer fazer. Aqui nos jogos, nos benchmarks que simulam jogos, a diferença não foi tão grande assim. Eu acredito que para 4 GHz também é uma diferença que não vale tanto a pena assim, caso você esteja utilizando o Cooler Box. Entendeu? Se você tem um cooler aí, um water cooler que faz ele não esquentar, eu recomendo que você faça lá o overclock tanto do bem quanto se você quiser subir um pouco mais, porque aí você consegue cerca de 50, 60 graus aí, como eu vi num teste no canal do Peperaio, e eu acho que é legal. Agora com o processador, com o cooler em estoque, eu não acho muito legal você ficar forçando muito o Ryzen não. Como já falei, eu tive que fazer uma pequena alteração na tensão dele, deixando em automático, além de ficar instável no Intel Burn, ele dava uns picos de tensão para 1.4 volts, e eu não acho. A AMD recomenda no máximo 1.45, no máximo do máximo, e até 1.4 ela diz que não tem muito problema assim, mas eu preferi não fazer isso. Eu tô esperando alguma loja aí me mandar um water cooler maneiro pra poder fazer um teste aqui, porque se depender de mim eu não vou trocar essa porra, tá bom pra caralho assim. E esse teste aqui, cara, prova pra gente
que a grande vantagem do Ryzen, é sim a produtividade, né? Quando você vai trabalhar lá, principalmente com edição, ou quando você vai trabalhar com uma aplicação que exija muito recurso computacional, muito thread, e mostrando que os jogos realmente não são o foco, ou pelo menos mostra que os processadores anteriores ao Ryzen, Core 5, Core 7, AMD FX, ainda levam muito bem as placas de vídeo consideradas top ainda, como 980 Ti e 1070, mesmo elas estando overclockadas, como é o caso da minha 980 Ti. O AMD FX foi muito bem, o Ryzen Stock foi muito bem, o Ryzen com overclock do bem foi um pouco melhor, e é isso aí. A gente pode ver que o Threadripper também é praticamente a mesma coisa que um Ryzen, só que com o dobro de núcleos. E vocês podem ver também que o desempenho dele em jogos vai ser praticamente a mesma coisa, entendeu? Praticamente a mesma coisa. Eu não acredito que exista uma diferença muito grande entre eles. Apesar de todas as placas do... Não, o AMD Threadripper é um processador para produção, mas todas as placas dele são gamer, né? Pelo menos a maioria das placas dele são gamer. Então, tira isso da cabeça. Já saiu um rumor aí hoje sobre a AMD Ryzen 2, entendeu? Mais uma coisa que você provavelmente não precisa, a não ser que ele venha no mesmo preço, você queira esperar, aí vale a pena você pegar o mais novo. A Intel vai chegar aí com o pé na porta e soco na cara com a 8ª geração, a gente não sabe o que vai acontecer aí, mas por enquanto é isso aqui que eu deixo para vocês. Tem a necessidade de overclockar o Ryzen? Na minha humilde opinião, não. Eu faria no máximo ali o overclock do bem com os 3700 MHz, com o cooler box. Se eu tivesse o cooler box, se eu tivesse um cooler melhor ali, eu faria até 4 GB para testar, mas a necessidade de deixar em 4 GB para mim não é nenhuma. Por mais que eu ganhe ali, os meus vídeos têm mais ou menos 15 a 20 minutos, então eu ganharia ali 2 minutos, sei lá, 4 minutos no máximo renderizando um vídeo, que é a aplicação mais pesada aqui. Os próximos testes do Ryzen vão ser em cima de máquinas virtuais e a gente vai ver como é que ele se sai aí nessa parada. Pessoal, valeu, até a próxima. Curte aí o canal, compartilhe o vídeo, é nóis, fui!